Então, agora a gente vai ler o capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo 23. Capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo 23. A gente vai trabalhar esse capítulo em 2 ou 3 etapas. No mínimo em 2, mas pode ser que sejam em 3 etapas. Hoje a gente vai cumprir a primeira etapa, que vai ser do versículo 1 até o versículo 22. Graças a Deus. O áudio tá bom, o áudio tá perfeito para vocês. Tá bem compreensível aí. A gente está aqui fazendo todas as semanas testes aqui para tentar deixar o áudio, o vídeo da melhor maneira possível. Tá bom, Luna, obrigado. Atos 4, versículo 1 diz assim, acompanhe comigo então com atenção aí, nós vamos ler até o versículo 22. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000 homens. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos, os escribas, se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João e Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está sendo curado na presença de vocês esse homem. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo, diante de Deus, ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Amém. Graças a Deus. Queridos, então a gente vai estar agora diante de um momento muito enigmático, né? Porque nesse momento aqui, que acontece essa cura e acontece essa explanação de Pedro, e pessoas ali estão admiradas com aquele homem que foi curado e que era conhecido de todos, porque todos os dias ele estava no templo,
né? Então, não só ele era conhecido na cidade, mas principalmente no ambiente religioso do Templo de Salomão, que ainda estava em Jerusalém. Então, aquele homem ali, ele traz um efeito nas pessoas de muita espanto, e as pessoas ficarem impressionadas com aquilo, a ponto de haver um alvoroço, haver um tumulto. A partir desse tumulto, acontece que isso desperta aqueles que são os reguladores do templo, que eram os sacerdotes, que eram os escribas, que eram os religiosos daquela época. E estar ali um capitão já trazia ali também, porque o capitão era um levita que fazia a segurança sacerdotal. Então quer dizer que o tumulto ali estava muito grande, porque tinha um capitão ali que era um oficial armado para poder trazer ali a segurança para aquele ambiente. E aí, nesse momento, eles começam a interpelar esses dois homens. A primeira coisa que eu queria estudar com vocês era essa perturbação, né? Porque eles ficaram realmente perturbados com aquilo que estava acontecendo, principalmente com o anúncio de Pedro no seu discurso, que era no nome de Jesus. Então, o problema nem era tanto contra a cura, ou o problema em aquele homem estar curado, ou o tumulto. Mas o problema era porque aquilo se realizava no nome de Jesus, o qual eles mesmos tinham condenado, sentenciado e crucificado. Então eles veem aqui uma ação como se fosse o mesmo Jesus que perturbou no tempo que ele era vivo e que eles imaginaram que aquela perturbação terminaria com a morte dele. Isso não acontece. E é por isso que eles estão agora aqui irados, perturbados. Eles estão aqui querendo terminar com isso. Aqui diz que haviam aqui os saduceus. Então, é importante a gente entender, dentro dessa realidade judaica, esses partidos que eram muito relevantes ali naquele ambiente. Quais eram os partidos que eles tinham a relevância naquele ambiente? Eram os fariseus, que eram homens ali, que eram seguidores da lei, muito importantes, dos quais participava o Saulo, que vem a ser o Paulo, o apóstolo Paulo. Ele era um fariseu. Havia ali também os essênios, que eram também importantes. Havia ali também os herodianos e havia também os saduceus, dentre outros, mas esses eram os mais relevantes. Os saduceus era uma linha que tinha um nível de seita. Por que eles tinham um nível de seita? Era uma seita do judaísmo, porque eles não acreditavam em espíritos, eles não acreditavam em anjos, eles só acreditavam e só estudavam e só liam os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então eles não estudavam os profetas, eles não estudavam os livros históricos, mas eles só criam nos 5 primeiros livros de Moisés, chamado Pentateuco. Então eles não estudavam toda a Torá, como os judeus faziam. Então eles estudavam só o Pentateuco. Não acreditavam em espíritos, não acreditavam em anjos e, sobretudo, não acreditavam na ressurreição. E eles eram muito respeitados. A grande maioria dos sacerdotes e sumos sacerdotes, eles eram originários desse partido dos saduceus. Então eles chegam ali, esses saduceus, eles são trazidos ali naquele momento, são citados, e aí eles recolhem o Pedro e o João, porque já estava no fim da tarde. Então, se já estava no fim da tarde, o trabalho levítico no templo só era permitido até a 12ª hora, que é às 12 horas. Então, se eles estavam chegando para a hora nona, para a oração da hora nona, e aqui já estava tarde no final, então, no mínimo, toda essa movimentação durou ali umas 2 horas, 2 horas e meia. No mínimo, fazia, porque às vezes a gente olha aqui e a gente pensa, não, isso foi rápido ali, foi uma conversa. Não, isso aí foi um movimento de muito tempo. Então chegou no final, como eles não podiam fazer nenhum julgamento, trancaram eles num cárcere e depois, no outro dia, eles vieram para ser interrogados
por essas autoridades de Jerusalém. Ali estava também, a gente vê ali que estavam ali os sumos sacerdotes. Na verdade, esse Anás, isso é importante vocês escreverem e registrarem, porque o Anás e o Caifás foram aqueles que eram sumos sacerdotes na crucificação de Jesus. Só que nós estamos falando aí de um sogro e de um genro. Então o Anás, ele é o sogro. Então ele não é de fato o sumo sacerdote no exercício, mas ele tinha sido o sumo sacerdote. O sumo sacerdote que estava exercendo era o Caifás. Mas só que como aquele cargo era um cargo muito importante, é como assim? Alguém foi presidente e ele mesmo não sendo presidente, ele é tratado como presidente. Alguém foi prefeito e mesmo ele já não sendo mais prefeito, ele é tratado como prefeito pelas pessoas. Então era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui com Anás, que era o sogro, e o Caifás, que estava em exercício do sumo sacerdócio, era o genro. E o João, que é citado ali, ele é filho do Caifás. O Alexandre, a gente sabe que ele é daquela linhagem, é daquela família sacerdotal, mas não se tem registro de quem realmente ele seja. Então essas são as autoridades que vêm. Essas autoridades que vêm e que ali naquele ambiente, reunidos ali, eles começam a fazer aquele interrogatório. E a pergunta é: com que poder e em nome de quem é que vocês fazem esses milagres? Então esse era o questionamento. Então, queridos, a gente precisa entender quais são os questionamentos com a nossa caminhada com Deus. Então, os questionamentos que vêm sobre a nossa vida, a partir do momento que a gente começa a caminhar como igreja, despertados pelo Espírito Santo, são os questionamentos. O que é isso que estão fazendo? São pessoas que não têm condições, não têm fé para compreender o que está sendo executado. O que Deus está fazendo, as conversões que estão acontecendo, as curas que vão acontecendo. A gente viveu aqui, né, na igreja, uma cura do pastor Tiago. Nós temos essa cura, dentre outras curas, mas a cura, quem sabe, mais extravagante até hoje, que a gente tem e ganhamos de presente de Deus na nossa comunidade, é o pastor Tiago, que estava desenganado pelos médicos, pela medicina, e de repente ele se levanta. No nome de Jesus que ele se levanta. E quando a gente fala isso, a gente diz isso foi Deus. Quem não vive essa ambiência da fé, começa a questionar. Então é lícito o questionamento. No nome de quem? Com que poder vocês fizeram isso? E aí Pedro se levanta e começa. A primeira coisa que é dita aqui é que ele está cheio do Espírito Santo. E aqui eu acho importante a gente dar uma parada aqui e entender esse cheio do Espírito Santo. Então eles já tinham sido cheios do Espírito Santo em Atos 2. E agora de novo ele é cheio do Espírito Santo. Então essa expressão de ser cheio do Espírito Santo não é algo que acontece uma vez e depois tu não precisa te renovar no Espírito. Nós precisamos constantemente estarmos nos enchendo do Espírito Santo. Lá no livro de Efésios, no capítulo 5, Paulo fala: enchei-vos do Espírito Santo. Então a gente precisa continuamente estar se enchendo do Espírito Santo. Onde é que o Espírito Santo nos enche? Na comunhão. Porque é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Então o Espírito, ele nos enche quando nós andamos em comunhão. Então quando a gente é batizado no Espírito, não é uma vez que tu é batizado e agora tu tá... Não, ali é o começo, ali é a entrada. É como o batismo que a gente tem nas águas. Ali é o começo, que a gente entra no começo de uma caminhada. É um novo nascimento. Então, ser cheio do Espírito Santo é algo que nós precisamos ter sempre. E aí ele começa a falar. Aí ele começa a anunciar aquilo que pelo Espírito está sendo dado. Amém, queridos? Eu queria que a gente fosse ali no livro de Mateus, no capítulo 10. Abre aí o livro de Mateus, no capítulo 10. Aí a gente vai ver o que Jesus fala a respeito do que acontece nesses ambientes assim. Então é Mateus 10, a partir do versículo 17. Encontramos? Mateus 10, a partir do versículo 17. Então diz assim: Jesus está falando, Jesus está enviando aqui os irmãos, os discípulos para uma jornada, para uma missão.
E aqui ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos homens. Eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis até conduzidos à presença de governadores e de reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Agora presta atenção no versículo 19. Mas quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com como ou o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer. Versículo 20. Pois não sois vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então, aqui nesse momento, Jesus ele já dá uma anunciação daquilo que nós íamos passar. Então, ele já profeticamente diz: ó, quando entregarem vocês precisam estar cheios do Espírito Santo. E Pedro entende muito bem isso. Então, é como se naquele tempo, na noite, imagina a noite toda que ele ficou na prisão, ali no cárcere, ali com a sua vida ali limitada. Sabe o que ele ficou fazendo ali, irmãos? Ele não ficou ali se vitimizando. Ele não ficou ali se achando injustiçado. Ele ficou ali buscando a Deus e se enchendo do Espírito Santo para o que viria no outro dia. Ele não sabia o que ia vir no outro dia. Ele não sabia se ele ia morrer, se iam bater neles. Ele não sabia o que ia acontecer. Mas o que ele sabia é que para qualquer coisa que fosse acontecer, ele precisava estar cheio do Espírito Santo. Então esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a nossa atenção. Se encher do Espírito Santo. Então ele começa a falar, ele começa o interrogatório, sendo muito gentil ali, né? Falando para autoridades, falando para... E aí ele até começa de uma forma meio irônica. Ele começa dizendo: poxa, mas é por causa de uma bondade, por causa de um benefício que foi feito, é que vocês estão me trazendo aqui para me interrogar. É como se uma coisa que não tivesse lógica, uma coisa que não tem explicação. É porque eu fiz uma bondade que vocês estão aqui me interrogando. E aí ele começa a dizer que é a partir de Jesus, a partir da ressurreição. O que incomodou, sobretudo, os saduceus? Quando Pedro, no capítulo 3, no discurso dele, fala de ressurreição. Fala que Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque eles não criam na ressurreição. Lembram disso? Escreveu aí? Anotou aí? Que os saduceus, eles não criam nos espíritos, não criam em anjo e, sobretudo, não criam na ressurreição. Então, quando Pedro anuncia a ressurreição daquele homem, justamente o homem que foi morto pela legislação e pelo julgamento deles, aquilo ali enfureceu o coração deles. E aqui ele continua de novo dizendo, cheio do Espírito Santo, ele continua anunciando: foi no nome de Jesus Cristo de Nazaré que houve esse milagre. E aí, quando ele fala isso, mais uma vez, aquela expressão da ressurreição, ela choca, ela fere. Irmãos, a ressurreição de Jesus, ela é expressada através da vida da igreja. Aqueles homens ali, eles acharam que eles tinham se livrado de Jesus quando eles mataram ele. Só que Jesus não era um homem somente. Além de ser um homem, ele era Cristo. Quando nós estamos na igreja, quando nós andamos em comunhão, quando nós assumimos o nosso lugar e o nosso papel no corpo, nós não somos mais um homem, uma mulher, uma família ou uma igreja instituição. Nós somos Cristo na terra. A ressurreição. Esse é o anúncio da ressurreição. Nós não temos que só dizer que nós cremos na ressurreição. Nós precisamos ser a ressurreição. Nós somos a expressão da ressurreição. A Bíblia diz que aqueles que morrem com Cristo, também com Ele ressuscitarão. Amém, queridos? É isso que ele está anunciando. Nós somos a ressurreição. Não adiantou matar aquele homem. Aquele homem, matando aquele homem, abriu um potencial muito maior de pregação. Aquilo que um homem pregava, agora muitos homens estão se tornando aptos para também anunciar. Cada uma dessas conversões que ia acontecendo era uma voz que a igreja ia ganhando para o anúncio de Jesus Cristo, desse nome poderoso. Mas a gente percebe, né, que é uma igreja perseguida, que é uma igreja que ela prega,
ela anda no poder de Deus, na força do Espírito Santo, mas isso não a imuniza da perseguição. Isso não tira da perseguição, antes pelo contrário. É no meio da perseguição, é no meio da incredulidade que essa força, que essa convicção, ela se torna ainda mais evidente. Então, nesse momento aqui, que ele fala no nome de Jesus, ele diz que vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou dentre os mortos, e esse homem está curado aqui na presença de vocês. Aí, a partir do versículo 11, ele fala outra questão que eu quero também marcar aqui nessa noite. Ele fala a questão de que ele era a pedra. Porque naquele momento ali, como ele está falando a judeus, ele cita um dos salmos. Porque os judeus compreendiam muito bem aquela citação. Então, quando ele diz, ele era a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, mas veio a ser a pedra angular. Então, aqui ele cita o Salmo 118. Eu quero que a gente vá ali também, dar uma olhada, vamos averiguar isso aí, o Salmo 118, para a gente poder botar os nossos olhos nisso e poder entender a argumentação de Pedro nessa defesa, nesse discurso. Salmo 118, deixa eu ver aqui, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Foi o Senhor que fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, quando ele cita aqui, porque isso já era algo profético, aqui que o salmista já tinha deixado escrito, que a pedra vai ver uma pedra angular, uma pedra fundamental. O que é uma pedra angular? É a pedra de fundamento da construção. É a pedra fundamental, é aquela primeira pedra para começar uma construção a partir do fundamento. Então, o fundamento é a pedra. Então, aquele que era o fundamento da igreja, aquele que era a pedra angular, foi rejeitada por esses construtores. Então, quando ele cita essa pedra, quando Pedro fala isso, isso é muito próprio para ele. Porque o próprio Pedro, a gente vê lá em Mateus capítulo 16, tu não precisa abrir agora, mas anota aí para tu abrir num outro momento. E a partir do versículo 16, a gente vê ali uma situação que Pedro está com os discípulos e foram levados para um lugar chamado Cesareia de Filipe, aonde Jesus questiona eles. Quem é que esse povo está dizendo que eu sou? Aí eles falam, uns estão dizendo que tu é o Elias, o Jeremias, o João Batista. E aí Pedro se volta para os discípulos e diz, e vocês o que dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta e diz, tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, isso não foi carne nem sangue que te falou. O versículo é o versículo a partir do 16, do capítulo 16, do livro de Mateus, Graça. Mateus 16, 16. E aí, a partir dessa declaração, tu é o Cristo, Filho de Deus vivo, ele diz, olha, isso não foi nem carne nem sangue que te revelou, Pedro. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Qual é a pedra? É Cristo. É essa a verdade. Então, sobre essa pedra, quem entender quem Jesus é, que ele é Cristo, aquele anunciado pelos profetas, aí começou algo a ser fundamentado na vida dessa pessoa, para essa pessoa ganhar uma edificação e ganhar uma participação na vida da igreja. E os judeus rejeitaram. E os judeus que eram os construtores, os edificadores da igreja até então, mas eles rejeitaram. E isso é algo muito importante, muito significativo para Pedro, porque Pedro é o Petros, que é pedra no grego. Então ele entende muito bem isso que ele está trazendo analogicamente. A gente vê na própria epístola dele, abre lá em 1 Pedro. Vai na frente agora e abre ali no livro, na carta, escrita por Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Vou dar um tempinho para tu abrir, para a gente entender isso. 1 Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 1 diz assim, presta atenção, o que Pedro está falando a respeito daquela pedra fundamental. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento e invejas, e toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como um menino recém-nascido, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Agora,
Já não provastes que o Senhor, agora que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura diz, então olha só, também Pedro citando mais uma vez o Salmo 118, a partir do versículo 22. Vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e que nela crer não será confundido. Ora, para vós os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina. Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçaram porque são desobedientes à palavra, para aquilo que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou, das trevas para a maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então Pedro traz aqui um entendimento aqui do processo, do plano de salvação. Então ele está dizendo, olha, como é que vocês eram antes? Gente fingida, gente dissimulada, gente hipócrita, cheia de maldade no coração, com invejas, com ciúmes. Era gente desse tipo. Essa era a natureza humana que imperava na vida de vocês. Agora não é mais assim. Agora vocês nasceram de novo e como crianças, vocês estão tomando agora esse leite espiritual para vocês se tornarem maduros, adultos. Então ele traz esse plano de salvação e ele fala de novo da nossa posição. Nós reconhecendo a pedra angular, que é Jesus Cristo, nós nos tornamos também pedras nessa edificação. Nos tornamos igreja, sacerdócio real, um povo que foi adquirido por Deus. Antes nós éramos isolados, solitários, agora somos povo de Deus, orientados por Deus, a fim de anunciar que tudo que é feito é no nome de Jesus, é nesse nome que nós andamos. O que foi feito com a tua vida que tu mudou tanto? É pelo nome de Jesus que isso aconteceu. O que aconteceu na tua vida que está com esses posicionamentos agora? É porque o nome de Jesus chegou até mim. E eu reconheci a pedra fundamental. Ela foi estabelecida na vida da igreja. E eu, como pedra viva, eu também faço parte da igreja hoje, a igreja do Senhor Jesus. Então é isso que o Pedro ele está anunciando. E ele começa a anunciar a salvação. E ele diz que essa salvação ela não pode vir por intermédio de nenhum outro. Queridos, isso é muito importante, isso é uma citação que ela é vital para a nossa vida na confissão de fé reformada. Não há outro mediador. E aqui ele está falando, eu acho importante a gente citar isso, porque ele diz, não há salvação em nenhum outro, no versículo 12. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome, não há outro mediador. E aqui Paulo está trazendo uma argumentação, uma defesa contra o ecumenismo, que é uma visão que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões levam a Deus, que tudo... Não, é Jesus Cristo que reconcilia a nossa vida com Deus. É Jesus Cristo, é olhando para Jesus e reconhecendo Ele como o Messias, o enviado de Deus, a pedra fundamental, que nos deixa aptos agora para desenvolver uma salvação, que começa na sua ressurreição, no derramamento do seu Espírito, que começa a nos guiar, nos encher do Espírito agora, para que a gente tenha coragem, ousadia, intrepidez para testemunhar do nome de Jesus. Por isso que lá em Mateus ele diz, aquele que vocês vão me prender no meu nome. Queridos, qualquer coisa que acontecer contigo, se tu andar verdadeiramente buscando o nome de Jesus, andando na vida da igreja, na comunhão do Espírito, qualquer coisa que foi feita para ti,
É pelo nome de Jesus que tu está andando e é Ele que vai estar à frente dessa causa. Ele vai colocar, Ele vai te dar sabedoria. Ele vai botar palavras nos teus lábios para tu falar com o teu marido, para tu falar com a tua esposa, para tu falar com os teus filhos. Situações difíceis. Esse tribunal aqui é uma situação difícil, mas não necessariamente é um tribunal, um ambiente jurídico, mas é um ambiente difícil, um ambiente de julgamento, um ambiente que a gente precisa ter uma exposição argumentativa a respeito do que está se discutindo. E isso nós precisamos ser cheios de Espírito, da sabedoria de Deus. É uma promessa que o Espírito vai falar através de nós. Não tenta falar com o teu conhecimento humano. Não tenta falar com a tua capacidade intelectual. Não tenta falar simplesmente com a bagagem que tu tem arquivada, armazenada pelas tuas experiências e pelos teus estudos e pesquisas. Isso tudo tu usa também, mas sobretudo, fala pelo poder de Deus, através do Espírito Santo que vai encher a tua vida. E aí ele vai usar essas coisas que tu tem também, essas bagagens que a gente carrega, né? Se ele quiser, em nome de Jesus. Porque o que chamou a atenção dessas pessoas, passando dessa pauta aqui, e já nos encaminhando para o final, diz que esses homens, eles percebem que esses homens estão falando com ousadia, e o que chama muita atenção deles é que são homens incultos, são homens indoutos, porque esses eram homens que estavam ensinando no templo. A igreja ela é feita para ensinar, por isso que tem que ser cheio do Espírito Santo. Não é a partir da didática que a gente tem para falar, não é a partir da oratória, não é a partir da eloquência, da facilidade de verbalizar alguma coisa, mas é a partir de ser cheio do Espírito Santo. Isso sobressaiu no coração desses homens e encheu eles de fúria, porque ele viu homens que não tinham cultura, que não tinham uma proeminência social e religiosa, e eles estavam ensinando no templo. Isso era uma vocação do sacerdote, sumo sacerdote e os anciãos. E eles estavam ensinando, e aquele povo estava se maravilhando, e aquele povo estava se convertendo, e aquele povo estava nascendo de novo. Era um movimento do Espírito Santo muito forte, muito profundo. E aquilo estava deixando aquelas autoridades ali que estavam impedidos de crer, fazendo loucuras ali a partir do poder que eles tinham. E é isso que acontece, nós ficamos cada vez mais expostos ao poder que há no mundo. E aí vem essa intimidação para calar nossa voz. Então eles pediram para eles sair daquela sala de julgamento, e eles ficaram ali agora discutindo entre eles e dizendo o que nós vamos fazer. Não tem nenhuma culpa nesses homens aí, não tem como julgar eles. Mas assim mesmo, vamos usar de uma última aqui, um último recurso que a gente tem, vamos ameaçar eles. Queridos, o mundo ele nos ameaça, o mundo ameaça a igreja, o mundo intimida a igreja, o mundo quer calar a igreja, mas a igreja não vai se calar. A igreja não pode ser calada, porque a igreja é a expressão da ressurreição de Jesus Cristo Nazareno, que continua falando, o sangue dele continua falando, como o sangue de Abel. Vamos ameaçar eles agora, vamos dizer para eles ficar quietos. E aí eles vêm com aquela última ameaça e dizem, agora fica quieto, não preguem mais nesse nome. Esse nome incomoda muita gente. Quando a gente realmente está vivendo uma santificação no Evangelho, buscando essa autoridade, as pessoas se incomodam e querem usar de ameaças. Por isso que a gente já está liberto de todo o medo e cheio do amor de Deus. Porque daí quando ameaçam ele, dizem, Pedro ainda pergunta para eles, bom, então eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês que são religiosos, vocês que andam com Deus, vocês que representam a Deus nessa nação judaica, vocês acham que eu tenho que obedecer aquilo que eu estou ouvindo de Deus ou tenho que obedecer a vocês? Tem que obedecer os homens ou tem que obedecer a Deus? E aí ele diz, é impossível a gente deixar de falar aquilo que a gente tem visto e ouvido. Sabe por que é impossível, querido? Porque tinha ali ações visíveis, que eram as conversões de pessoas. Era uma comunidade que andava junta, sendo reunida. É impossível nós deixar de colher esses frutos. É impossível nós deixar de participar disso que é tão lindo e que é eterno que está acontecendo. Como se eles dissessem, nós não vamos parar. E nessa noite aqui, eu quero terminar essa nossa aula aqui de etapa, dizendo isso com vocês profeticamente. Nós não vamos parar. As ameaças podem vir, as ameaças estão chegando cada vez mais perto. Cada vez mais a gente não pode falar da nossa fé,
a gente não pode falar de situações que são reprovadas sociais, problemas humanos, distorções, mas a gente não está podendo falar, porque está vindo a ameaça, está chegando perto essa perseguição que sempre houve. Mas a igreja do Senhor, ela vai permanecer firme, sem se calar, falando aquilo que tem visto e ouvido. Nós aqui, como comunidade, aqui em Caxias do Sul, a gente tem visto e tem ouvido muita coisa da parte de Deus. E nós não vamos deixar de anunciar cada vez mais tudo isso que a gente está vendo e está ouvindo. Independente, não obstante, as ameaças que a gente pode sofrer. Então, para finalizar, que aquele homem ali estava junto com eles e ainda que eles ameaçassem, o povo continuava glorificando a Deus. Se as ameaças que vão vir sobre nós, para nos assustar, para poder nos calar, e a gente perceber que tem um povo que continua glorificando a Deus, isso vai ser ânimo para nós, poder entender que nós somos esses mesmos homens, essas mesmas famílias, dessa mesma época aqui, vivendo um outro tempo, mas com os mesmos fundamentos, com a mesma pedra fundamental e com os mesmos apóstolos que aqui começaram todas as coisas. Amém, queridos?